Oi, gente, tudo bem? Então vamos continuar nossa leitura e meditação na palavra. Hoje nós estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 27. Como sempre, vamos orar pedindo direcionamento do Espírito Santo. Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, te pedindo, Pai, que Tu nos revele, Senhor, aquilo que Tu tem para nós no dia de hoje. Tu é um Deus pessoal, Senhor. Tu conheces os nossos corações, o momento que nós estamos vivendo na nossa vida, Senhor. E a Tua palavra é viva e eficaz. Então, em nome de Jesus, fala com cada um de nós hoje de uma forma pessoal, conforme aquilo, Senhor, que Tu quer nos dizer, Senhor, de uma forma pessoal e íntima, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar a nossa leitura. Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses eu vou morrer. Pegue o seu arco e suas flechas, vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó, que, lembrem, né, era o filho preferido dela: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Mas, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa para o seu pai, que o seu pai gosta, e você vai levá-lo para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e o levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa, como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se na cama e coma a carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaac perguntou: Mas como foi que você caçou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, seu Deus, me ajudou. Vou dar uma pausa aqui só para a gente refletir um pouco até esse pedaço. Nós temos aqui, então, que Isaac pediu para o filho preferido dele e o primogênito, que naturalmente, né, seria ele mesmo a receber as bênçãos. Mas vocês lembram que no capítulo anterior, né, Esaú, ele trocou esse direito de primogenitura, então trocou ali, né, todo esse direito de receber as bênçãos, né, e a parte maior da herança do pai por um prato de ensopado. Não tinha nenhuma testemunha ali perto, então, quando provavelmente Jacó, né, pode ter contado aí pro pai, pra mãe, né, e ter dito, ó, Esaú trocou, né, os direitos dele comigo. Como não tinha nenhuma, pelo menos o que fala a Bíblia, né, não menciona ali que tinha nenhuma testemunha em volta, ficou a palavra de um contra o outro, né. Mas Deus está sempre presente, Deus sabia, tanto que na palavra Deus diz, né, e foi assim que Esaú desprezou seus direitos de primogenitura. Então, na verdade mesmo, quem tinha o direito a partir de agora, né, seria Jacó. Mas Isaac
como também era o filho preferido dele, queria abençoar Esaú, que era o filho mais velho. A mãe, como tinha, né, Jacó como filho preferido e provavelmente acreditava mais, né, na palavra de Jacó, resolveu fazer então essa enganação aqui, né, para tentar enganar o marido dela, para que o marido dela desse a bênção para Jacó. Ela estava tão certa de que o que ela estava fazendo era o correto, né? Porque ela acreditava aí na palavra do filho e sabia, né, do coração de Esaú, porque a mãe sempre conhece, né, os seus filhos, que ela disse assim, então, que caso isso aconteça, né, que ele disse que Deus ia amaldiçoar ele disse assim, ó, nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho, faça exatamente o que eu disse, vai e traga os cabritos. Então, ela estava tão certa, né, que o que ela estava fazendo na visão dela era o correto a ser feito, que ela disse, então, que caia sobre mim essa maldição, né, se caso der errado o que eu vou fazer. Aqui não menciona, né, nada que Deus pediu para ela fazer isso, né, não tem assim, não diz que ela recebeu um direcionamento de Deus. Aparentemente, parece que realmente ela tirou isso, assim, da cabeça dela, né. Aqui tem uma coisa também que me chama a atenção, que eu acho que essa parte aqui é que pega, né, quando Esaú diz assim, ó, quando Jacó diz assim a Isaac, né, Isaac, ele desconfiou, acredito que pelo tom da voz, porque a voz de um provavelmente era diferente da outra, ninguém tem a voz igual, né, então mesmo que ele não enxergasse, ele estava ali conversando com Jacó e achou ali talvez que a voz fosse diferente e desconfiou que não era o filho Esaú, então ele pergunta, né, como foi que tu caçou tão rápido, meu filho? E Jacó responde, o Senhor, o seu Deus me ajudou. Aqui é uma parte assim que pesa bastante, porque ele tá mentindo, né? Ele tá dizendo que, e ele tá colocando o nome de Deus no meio dessa mentira. Ele tá dizendo que o Senhor, o Deus do pai dele, ajudou ele a caçar, né? Sendo que ele não caçou, ele pegou o cabrito ali, né, dos próprios bichos que eles tinham mesmo, né, e domésticos ali, e foi a mãe dele quem fez, então, a comida, né. Então, ele tava ali mentindo na cara dura pro pai dele, e ainda colocou o nome de Deus no meio, né. Isso é uma coisa bem séria, que acredito que foi... Eu acredito que essa enganação aqui, essa mentira deve ter pesado bastante para os acontecimentos lá que vão vir depois, mais lá pra frente, né? Porque isso aqui é algo bem sério, né, gente? Já não é certo a gente mentir. Imagina mentir no nome do Senhor, né? Aqui pesa bastante. Vamos continuar, então. Lá no capítulo 21, então, Isaac continua, né? Então, Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa apalpar você, assim vou saber se você é Esaú mesmo. Então, Isaac ali não tinha nada de bobo, ainda estava muito esperto, apesar da idade, né? E disse, chega mais perto, porque eu sei que Esaú tem pelo. Se eu tocar em ti e tu tiver pelo, eu vou saber que tu é mesmo Esaú. Assim, Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez, você é mesmo filho de Esaú? Você é mesmo meu filho, Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Mais uma vez, então, Jacó mente aqui, né? Reforça a mentira, né? Dizendo, sim, eu sou seu filho, Jacó. Então o pai disse, traga carne da caça para que eu coma, depois eu abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu, e depois disse, venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto do pai, quando sentiu o cheiro da roupa de Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse, vê aqui, ó, mais uma vez, ele ali testando, né, ele tava mesmo desconfiado se era realmente, né, Jacó que tava ali, mas quando ele pediu um beijo, ele chegou perto e claro que, como Jacó era um homem que ficava mais em casa, fazia mais, né, as atividades ali da casa, ele não suava tanto quanto o Esaú, que saía, né, pra rua, caçava, então a vida deles, a rotina deles era bem diferente, então provavelmente, né, aqui Esaú tinha um cheiro mesmo mais forte de suor, e aqui Jacó, Isaac, né, na esperteza dele ali, né,
chegou perto, então, de Jacó e cheirou. Só que como ele estava usando as roupas de Esaú, o cheiro que o pai sentiu foi o cheiro de Esaú. Então, ali ele se convenceu, né? E foi enganado. Então, Isaac o abençoou e disse assim: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Olha que importante essa parte, porque mais lá pra frente a gente vai ver, né, que ele vai passar um tempo lá na casa dos parentes da mãe dele mesmo. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados o que o abençoarem. Essa aqui é a promessa, né? Lembra da aliança que Deus fez com Abraão ainda, né? Então, ele aqui repassando essa promessa, né? Essa bênção aí que Deus fez para o pai dele, né? Passando agora para o neto, então. No capítulo 30 diz assim: Esaú pede a bênção do pai. Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: levante-se, por favor, coma da caça e que eu te matei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é que será abençoado. Olha a importância aqui, né, gente, que a gente vê a importância das bênçãos, dos pais abençoarem os filhos. A palavra de Deus nos mostra em vários momentos, não só aqui, né, o quanto é importante as palavras que a gente profere na vida dos filhos da gente, né? Então, toda vez que a gente vai falar com os filhos, que sejam palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de afirmação, né? Porque todas as palavras do pai e da mãe proferidas a favor do filho, né? Elas têm poder. E quando a gente fala também contra os filhos, amaldiçoando os filhos também tem poder. Então, aqui a gente possa aí ter bastante cuidado, né, com as nossas palavras na vida dos filhos, né. Isaac aqui, então, se deu conta de que tinha sido enganado, mas ele não sabia que era Jacó, né, então, tanto que ele diz aqui, ó, então quem foi aquele homem que veio aqui, né, então ele ainda não tinha se dado conta que foi o filho mais novo que enganou ele, né. Ele entendeu, então, que foi enganado, ficou muito nervoso, começou a tremer, mas não sabia que era o filho mais novo, poderia ter sido qualquer outro homem, né, na cabeça dele. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaac respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Aí ele entendeu, né, que foi o filho mais novo que veio, que enganou ele, que levou a bênção dele. E Esaú aqui deu um grito, né, de amargura, e porque se sentiu lesado, né? Mas se for pensar bem aqui, ele não tinha nem razão para estar brabo, né? Porque se ele pensasse de uma forma correta, né? Ele sabe aqui que ele trocou esse direito de receber a bênção por um prato de ensopado lá atrás, né? Então, a palavra da gente, ela tem que ter valor, né? Se a gente diz que vai trocar, que vai fazer, a gente tem que cumprir nossa palavra. E Deus, ele está em todos os momentos. Mesmo que não tenha ali nenhuma testemunha quando a gente faz um juramento, Deus está presente. Então, toda vez que a gente fala algo que a gente vai fazer, Deus está presente, Deus está ouvindo. E a nossa palavra, ela tem que ter valor, né, gente? Então, continua assim. Esaú disse: essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pois será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim?
Então ele fica aqui muito brabo e diz que Jacó enganou ele quando tirou as bênçãos de primogenitura. Mas isso não é verdade, a gente, né? A Bíblia não mente, a palavra do Senhor não mente. E aqui tá bem claro, né? No momento ali da troca, que ele chega com fome do campo. Jacó estava fazendo um ensopado e ele disse, né? Eu troco o ensopado pelos direitos de filho mais velho. E ele tinha ali toda a liberdade para dizer sim ou não, né? E ele preferiu saciar aquela vontade da carne naquele momento ali, né? A fome que ele estava, que ele sabe que é uma necessidade temporária de momento, né? Ele preferiu dar atenção a isso e trocou ali algo muito precioso, tanto para Deus, né? Quanto para todos naquela época sabiam da importância, né, que tinha esse direito de tu ser o filho mais velho e tudo aquilo que acarretava, né, esses direitos. Então, ele simplesmente desprezou, tanto que a Bíblia fala, e foi assim que Esaú desprezou os seus direitos de filho mais velho. Então, ele não foi enganado por Jacó nesse momento, mas Jacó sim agiu de má fé, ele mentiu, ele usou a palavra, ele usou o nome de Deus, né, nessa mentira, ele enganou o pai dele. Então, os dois aqui erraram, né, e nós vamos ver aqui que agora Esaú, a consequência, né, do erro dele de ter trocado, porque nada fica sem uma consequência, né, nessa vida, tudo que a gente faz, a gente vai colher as consequências das nossas atitudes, né, então ele tá aqui colhendo as consequências de ter trocado os seus direitos ali de filho mais velho, mas Jacó lá na frente também vai colher, né, o resultado aí dessas mentiras, as consequências dessas mentiras aqui, e usar o nome do Senhor, que realmente é um pecado, né, bem sério. Então vamos continuar. Lá no versículo 37 diz assim: Isaac respondeu: Eu já dei a Jacó a autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Então aqui mais uma vez a gente vê a importância das bênçãos dos pais na vida dos filhos, né? O quanto isso é importante. E aqui vê que Isaac, ele tinha a certeza que tudo aquilo que ele falou na vida do filho do Isaac, do Jacó, ia se cumprir. Não era assim, eu abençoei, então talvez Deus vai fazer isso na vida de Jacó, porque eu disse essas palavras na vida dele. Não, Isaac, ele sabia, ele tinha certeza que tudo aquilo que ele falou na vida de Jacó ia se cumprir, porque ele entendia o poder que as palavras do pai têm e a influência que as palavras do pai têm na vida dos filhos. Ele sabia, ele tinha certeza disso, né? E isso realmente até hoje é verdade, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria quando nós estivermos falando com os nossos filhos, para que a gente possa sempre abençoá-los com as nossas palavras. Lá no versículo 38 diz assim: Porém Esaú insistiu: Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: Você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Então, aqui a gente tem, e realmente isso acontece, né? Lá pra frente a gente vai ver. Isaac, então, falando, né, que ele vai viver ali, que as consequências, né, da atitude dele, ele vai viver longe de terras boas, longe do orvalho que cai do céu, quer dizer, longe, né, das facilidades ali, né, dessas bênçãos, né, que ele já tinha proferido na vida de Jacó, e que ele vai viver pela espada, e ele será empregado do irmão, mas no momento em que Esaú se revoltar, que ele vai ficar revoltado ali, né, ele vai se livrar dele. Nós vamos ver isso logo em seguida. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção, então pensou assim: o meu pai vai morrer logo, quando acabarem os dias de luto, eu vou matar
matar o meu irmão. Olha só, ele lembrando aqui, né? Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Ele pensou assim, então a maneira que eu tenho para me livrar do meu irmão é me revoltar e matando ele, né? Ele entendeu aqui errado, né? As palavras do pai, e aí entendeu então que ele tinha que, para resolver essa situação, era matar mesmo o irmão, né? Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo por lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão. E ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os 2 filhos num dia só. Depois a Rebeca foi falar com Isaque e disse: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres etéias com que Esaú casou. Se Jacó, porém, casar com uma dessas etéias, será melhor que eu morra. Eu vou ler um pedacinho aqui do capítulo 28 para a gente só não ficar no ar, né? Não ficar assim interrompido a história. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça aqui de Canaã. Apronte-se, vá para a Mesopotâmia, fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que você saiam, de você saiam muitas nações, que ele abençoe você e seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra, onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, amoreu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Então, vou terminar por aqui. Então, nós temos aqui Rebeca mais uma vez, né, mudando aí os cursos da história, né, se colocando ali na brecha para ajudar o filho Jacó, né, o filho Esaú ali queria, então, matar o irmão, né, naquela raiva, achando que assim ele conseguiria se livrar ali, né, dessa maldição, entre aspas, né, que o pai dele tinha dito ali, e Rebeca entra ali, se colocando na brecha e mais uma vez projetando ali um plano para salvar o filho Jacó, né? E aí ela fala ali com muita esperteza, né? Com muita sabedoria também para Isaque e diz: olha, eu não estou feliz com o casamento de Esaú, então é por isso, é por esse motivo que eu quero que tu envie Jacó para a casa de Labão, né? Porque eu quero que ele case com mulheres que vivam, né? Que tenham a mesma fé que nós, né? Que adorem aí o nosso Deus. Então, foi essa a desculpa, né? Que ela deu para Isaque, e conhecendo ali o marido, provavelmente ela sabia, né? Que esse seria um argumento válido, um argumento que Isaque ia considerar, né? E ia aceitar o pedido dela. Então, imediatamente, ele concorda com isso, né? E envia ali o filho Isaque lá para casa dos parentes da esposa. E então agora nós vamos continuar aí nos próximos capítulos vendo como vai se decorrer, né, essa história aí, como o que vai acontecer na vida de Jacó lá na casa dos seus familiares, aí os familiares da mãe dele. E assim, então, né, meio que se cumpre mesmo ali, né, o que Isaque falou para Esaú quando ele disse, ó, quando você se revoltar, você se livrará dele. Na verdade, ele se revoltou mesmo ali com o irmão, né, na intenção de matá-lo. Ele acabou até se livrando mesmo do irmão, porque o irmão agora vai para a casa de Labão e lá fica durante bastantes anos, né, muitos anos ele fica lá. E Esaú pode ali, então, viver ali a sua vida sossegada ali, com toda a atenção do pai e da mãe, né, só para ele ali, toda a herança, todos os bens do pai ali, então, quem fica administrando nesse tempo todo é realmente Esaú, né. Então, é isso, gente.
vamos ficando por aqui nossa leitura, né? Que nós possamos aí continuar meditando nessa palavra. E eu creio que ela, pelo menos para mim, ela trouxe bastante ensinamento, assim, né? Toda vez que eu leio as escrituras é assim, né? Toda vez que a gente lê, Deus nos traz algo novo, né? Algo pra gente que a gente está vivendo naquele momento. E aqui, como eu tenho 2 filhos, né? Ainda menores de idade, né? Um ainda bebezinho. Deus me reforça bastante isso, né? De o quanto é importante nós estarmos ali todos os dias abençoando a vida dos filhos, né? Trazendo palavras de afirmação, palavras de elogio, palavras, né, de bênção na vida dos filhos, né? E o quanto isso é forte, né? Enquanto isso tem realmente valor aí diante de Deus, né? E que nós devemos também cuidar aí com as mentiras, né, gente? Ó, como Jacó fez ali, né, mentindo, usando o nome de Deus ainda, né, no meio da mentira, que nós possamos estar aí vigiando, né, para não cair nesse pecado. Tá bom? Vamos então orar. Amado Senhor e Deus, oh Deus, obrigada, Pai, obrigada porque a Tua palavra, Senhor, é viva, Deus, oh Senhor, e ela fala nossos corações, Senhor, ela nos esclarece. Obrigada, Espírito Santo, por trazer revelação, Senhor, hoje, no dia de hoje, nesse capítulo que nós lemos. Oh Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que Tu venha a continuar falando no coração de cada um daqueles que acompanharam essa leitura comigo hoje, Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, te revela, Pai, te revela como um Deus pessoal, um Deus íntimo, que nós possamos, Pai amado, em nome de Jesus, viver experiências extraordinárias, Senhor, ao Teu lado, Pai amado, sentindo, Pai, todo o Teu poder, todo o Teu amor, toda a Tua graça nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, e que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos estar no centro da Tua vontade, seguindo os Teus mandamentos, Pai, seguindo todas as Tuas orientações, que nós possamos ser obedientes a Ti em todo momento, em nome de Jesus. Amém.